Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui em mais uma edição do programa 30 Minutos, sempre procurando trazer um entrevistado, temas, interesse que possam ser interessantes a você. Eu diria preponderantemente comunidade jurídica, mas não só. Você que é de outras áreas, seja muito bem-vindo também. A sua participação é importante, nos honra demais. De qualquer maneira, pessoal, deixa aí, fortaleça o canal, essa iniciativa, deixa aí o seu curtir, faça o seu comentário, inscreva-se no canal para você receber futuras notificações. Sempre que tiver uma novidade, tiver um novo vídeo, um novo material, você vai ser avisado. Estou aqui hoje com um professor, mas não é qualquer professor, hein? Professor de 4 costados, como se diria antigamente, o professor Wallace Magri, que é quase que um popstar dentro da academia, não é? Dos preparativos, aí, dos cursos preparatórios para o exame da OAB. Professor também da área de graduação, de pós-graduação, enfim, um profissional muito ligado à área de educação, da educação jurídica especificamente, também advogado, atuante. E hoje nós vamos trocar algumas ideias. Seja bem-vindo, professor Magri. Muito obrigado, professor Antônio. É uma honra estar aqui nesse programa para debater, né, e trazer as ideias aí para a comunidade jurídica, estudantes e a população em geral que tem interesse cada vez mais nos temas de direito. É isso aí. Wallace, vou fazer uma pergunta, começar a fazer uma pergunta meio fora do direito, entendeu? Quando você era criança, qual era a tua brincadeira preferida? Quando era criança, minha brincadeira preferida era jogar futebol. É? Mandava bem ou não? Não tão bem assim quanto eu gostaria que fosse, mas no futebol de botão até que eu ia bem. No botão você se garantia. Eu me garantia. É mais ou menos como eu também, entendeu? No futebolzinho de botão me garantia. Que, aliás, hoje em dia nem sei se a molecada brinca mais de futebol de botão. Não. Mas, professor Wallace, o senhor tem muita experiência em curso preparatório para a OAB. Faz para mim uma análise, um panorama, como é que você está vendo essa questão do exame da OAB, as modificações que nós tivemos. Teve tempos em que o exame da OAB era organizado pela própria OAB, hoje em dia temos uma empresa externa fazendo isso, né, cuidando do conteúdo, da aplicação. Faz uma análise para a gente do exame da OAB, o que é esse exame da OAB, Perfeito. Da sua necessidade. Também teve essa questão, né, de tentaram aí colocar que o exame era inconstitucional, o STF afastou. Sim. O que é, afinal de contas, o exame da OAB? Tem gente nos assistindo aí que está querendo prestar o exame, já prestou, está em vias de prestar. Verdade. Enfim. Realmente o que eu acho que diferencia os advogados das outras profissões é esse momento, né, crucial, que não bastasse o fim da faculdade de Direito, você ainda tem um outro desafio ali adiante, que é a aprovação em exame de ordem para poder desenvolver a atividade da advocacia. É curioso o que você está me falando, porque às vezes eu ando muito de Uber, aplicativos, etc. E outro dia um motorista me interpelou dizendo isso, né, sobre exame de ordem. O que o senhor acha? O senhor acha que isso... Para que precisa fazer exame de ordem para ser advogado? Já fez o curso de Direito, né? E eu disse para ele, olha, é verdade, mas o curso é de bacharelado em Direito. E não, como às vezes os antigos falam, né, o curso de advocacia. Não é um curso de advocacia, é um curso em que você tem ali o panorama geral em bacharelado do direito, que é fundamental para o exercício da advocacia, mas para se tornar advogado, isso é uma outra questão. A OAB, né, desde tempos remotos, ela já pratica esse exame de ordem. Eu nem vou entrar no mérito dos modelos, qual que é o mais ou menos adequado, mas já houve tempos, né, em que, e até tem isso em alguns modelos ainda da ESA, não digo, mas da OAB juntamente em faculdades, fazendo aqueles cursos de estágio preparatório para advocacia, etc e tal. Então, tinha época que tinha exame oral até, né? Tinha exame oral, que tem até um boato de que ele voltaria, daqui a pouco eu acho que a gente vai chegar mais nas possíveis mudanças, né, do exame de ordem para o ano que vem. Para esse ano tá tudo bem, gente. Quem pode passar agora, passa agora, porque daqui a pouco começa a ter mudança, né? E aí, de novo, a gente tem que realinhar a... Mas é gozado, né, Antônio? Quando nós nos formamos, a gente não tinha tanto essa coisa tão frisson a respeito do exame de ordem. Era mais tranquilo, né? Se eu bem me lembro, lá na época da faculdade, nós estávamos por lá, de repente você descobria que tinha que fazer o exame de ordem, né? Até porque os meios de comunicação, tudo isso eram mais restritos, e aí nós íamos fazer esse exame de ordem com o preparo que já tinha na faculdade,
depois fazia um cursinho mais para a segunda fase, porque era para pegar o jeito da petição, e passava, né? Então eu não via assim, tanta questão envolvendo esse problema. Mas está mais problema. difícil hoje o exame, professor? Bom, vamos lá. Comparando com a nossa época, vamos colocar 20 anos atrás para agora, está mais difícil? Eu acho que tem um desnível, né, entre talvez o que precisa ser melhor balanceado seria o que as faculdades, com todo respeito às faculdades, oferecem e aquilo que a OAB espera, né, através da organizadora dos certames, do candidato. Então o que eu percebo é esse tipo de desnível. Pega, por exemplo, essas minhas áreas que são mais diferentes, que é filosofia, né, que é onde eu atualmente fico na primeira fase, com filosofia e ética profissional também, mas mais filosofia do direito e o aspecto interpretativo dos enunciados. Então, além da faculdade, para antes da faculdade, o que a gente vê muitas vezes é essa dificuldade que é mais do que o direito em si. Interpretar texto, né? Interpretar texto, com tranquilidade, né? com ponderação. Então eu vejo que tem uma questão do preparo do candidato para o exame de ordem defasado. Todo exame eu leio as provas do exame de ordem, porque eu tenho essa matéria de interpretação de enunciados, então eu sou obrigado a visitar todas as matérias, né? E o que eu vejo assim, a OAB, o exame de ordem hoje em dia, tem às vezes cases, o que é muito legal, você indagar o candidato a respeito de casos em concreto, uma matéria processual meramente teórica, ela ia servir de pouco para avaliar um futuro advogado. Mas aí aquele texto extenso, o candidato com tempo de prova e tudo isso, às vezes eu acho que é isso que acaba dando mais problema na aprovação dos candidatos do que a questão do direito em si, que é o que se espera, que o candidato tenha um conhecimento acadêmico para enfrentar a prova. Então o que eu vejo assim, mais, né, voltando à pergunta inicial, se na nossa época era mais difícil do que é hoje em dia, eu não diria isso. Eu diria que o preparo, o nível de preparação que a faculdade traz com aquilo que se pergunta no exame de ordem, talvez isso tenha dado uma diferença ao longo dos anos. Mas, por exemplo, hoje nós temos mais disciplinas que são exigidas, né? Mais demandas. Na nossa época nem tinha filosofia, por exemplo. Né? Nem na hoje, faculdade tinha. E está se projetando para ter no futuro previdenciário, para ter eleitoral, sociologia, talvez. Sim. Quer dizer, isso torna o exame, por um lado, mais completo, né? Fica mais itens, e também fica mais complexo ou não? Eu lembro que no meu tempo, quando a gente passou lá em 98 para 99, não, 99, né? A gente é da turma de 98, eram 100 questões. Até lembro que hoje em dia eu acho até que tem uma facilidade de aonde você busca, só toma cuidado aonde, né? As informações, porque eu me lembro até, Antônio, que o Estatuto da Advocacia, que é fundamental para a nossa disciplina, não tinha na faculdade. E pelo menos eu, descobri que caía essa matéria um dia antes da prova, que algum amigo falou para mim, cai isso. Eu falei, meu Deus, mas o que é essa matéria e tal? E hoje em dia você tem professores super preparados para dar para você o conhecimento da lei estatutária. Eu dei essa matéria, essa disciplina em faculdade e tal. Então eu acho que o acesso ao conhecimento ele é até melhor. Às vezes há uma polêmica, por exemplo, com a minha matéria, sem puxar sardinha, filosofia do direito. Às vezes o pessoal se indaga, para que um advogado precisa saber de filosofia do direito? Do jeito que eles perguntam, são temas referentes à interpretação da norma e ética, né? Ética geral ou jurídica. Então são dois temas que realmente o advogado, hoje que pratica advocacia, precisa ter conhecimento. Claro que quanto mais, são 17 disciplinas, neste momento em que conversamos aqui, já são 17 disciplinas. Pode chegar a 20. Pode chegar a 20. E aumentarem novamente a quantidade de questões de 80 para 100. Até porque não dá para acomodar tudo, né? Pois é. Uma coisa legal que está acontecendo no exame de ordem é a interdisciplinariedade. Eu vejo isso já em algumas questões nos últimos anos e eu vejo isso com bons olhos. Parar de pensar o direito como coisa estanque. É civil, é penal, é não sei o que. Não, dialogam as matérias. E eu vejo isso em algumas questões do exame de ordem, vejo isso com bons olhos, porque o conhecimento do direito, ele é o todo do direito, não é? E eu vejo isso acontecendo no mais das vezes. Entende? Agora, é claro, não dá para negar que aumentar o volume de disciplinas aumenta a carga de estudo. E se me permite só uma percepção sobre o que dificulta, Antônio, talvez acelerar um pouco a preparação do aluno. O que eu estou querendo dizer? O rapaz, a moça, a partir do 7º semestre da faculdade,
começa a ter uma carga maior de atividades extracurriculares, começa a ter prática jurídica, começa a pensar no trabalho de conclusão, né, de curso, e agora com a possibilidade de prestar o exame de ordem a partir do último ano da faculdade, nono semestre, é mais um encargo que esse aluno ele tem que assumir diante de tudo isso que ele já tem que fazer, e não raro faz estágio, vai para a faculdade. Isso, claro. Não é que tem dó de ninguém, mas eu não esqueci que eu era aluno também. E à medida que era uma faculdade, você pode fazer, não é obrigado, mas não tem jeito. Começou a poder fazer, todo mundo faz, e quem não faz fica para trás. Os escritórios já exigem do estagiário, ó, já vai fazer exame de ordem, porque depois você não vai conseguir ser efetivado. Então, na minha percepção, o que a gente está fazendo nesse momento com o aluno é aumentar demais a carga de desafios muito concentrado. E aí, às vezes, o estresse, o medo, a preocupação, a angústia, tudo fatores extra, prova, eles acabam invadindo e o rapaz não passa. E num dia tranquilo de sol na praia, ele pegaria aquela questão e acertaria. Resolveria, né? Facilmente. Então isso é o único pesar que eu tenho sobre o momento para a realização da prova. E ficaria até uma dica para vocês. Planeja direitinho, vai com calma, cada um tem o seu momento, né? Vê se a carga de atividades está muito grande. Quando eu estava na coordenação, às vezes o aluno mudava de faculdade, ficava com muita adaptação, e eu falava para ele, rapaz, você está aqui desesperado falando comigo porque você está colocando mais coisa do que humanamente você consegue fazer e está se culpando por isso. Né? Então, se você quiser tratar um pouco dessa carga psicológica que assola o candidato, eu acho que esse fator externo é o que mais atrapalha a aprovação. Vejam só o risco dessa observação do professor Wallace. Daqui a pouco vão colocar a disciplina de psicologia no exame de ordem. Olha. Mas, professor, o senhor falou uma coisa que eu achei bem interessante. Vamos fazer uma análise um pouquinho mais acurada disso, que é esse descompasso, você usou essa expressão, eu acho que foi muito feliz, esse descompasso entre o conteúdo que é transmitido no curso de Direito e aquilo que está no exame da OAB, que muitas vezes gera esse ruído, vamos dizer assim, desfavorável ao candidato. Mas aí eu te pergunto, como anda o nosso ensino jurídico, né, o conteúdo? O que a gente está vivendo hoje, por exemplo, nós temos um desafio, eu sou professor também, então a gente tem um desafio hoje das novas tecnologias, que é preciso usar o iPad, que é preciso liberar celular, que é preciso tornar a aula interessante, o aluno não tem que ficar lendo, sei lá, um clássico, lê a Sócrates aqui, nossa, impresso ainda por cima, meu Deus, e agora, né? Quer dizer, já não quer ler, não tem aquela atenção. Então, assim, a gente percebe que essa base clássica, que eu não vou nem perguntar, vou afirmar, é importante, ela tem o seu papel. Você falou agora há pouco das pessoas que têm dificuldade de interpretar texto, porque falta leitura, falta base. Ao mesmo tempo, não podemos virar as costas para as novas tecnologias, para os novos desafios, para as novas áreas do direito. Há pouco conversei num outro programa com o Miguel Machado, que é advogado na área de entretenimento, conversei com outros profissionais, né? O Peter Panuto, que está na administração pública, veio da advocacia, foi para a administração pública. Então, nós temos muitas áreas novas, né? Será que a faculdade, será que o curso de Direito está preparando o aluno para essa realidade? E se não está, o que está faltando? O que precisa mudar? Se eu soubesse responder isso categoricamente, eu não ia parar de ter consultoria por aí, né? Mas, sem brincar, a análise é a verdade, né? Para também não ficar jogando pedra. É porque é fácil você ficar do lado de fora criticando. Eu já estive dentro também das faculdades, eu não vejo má intenção em nada, tá? Eu acho que as pessoas são bem intencionadas. O ensino, no geral, mudou muito no Brasil a partir da década passada, inclusive. Aqui nessa casa eu fui da Comissão Especial de Ensino Jurídico por um bom tempo, vendo as faculdades naquele momento das mudanças de diretrizes dos cursos de Direito. Eu sempre fui um nerd do Direito, foi até favorável para mim, porque começou em 2004 a ter Filosofia do Direito novamente, né, na grade, matérias que foram se alterando. Então, a gente ainda vive um momento de muitas mudanças. Então, como a faculdade dá conta de calcular tudo isso, entregar tudo isso para o aluno, realmente chega a ser dramático. Até porque são duas etapas a minha resposta. A primeira é o ensino como ele é hoje em dia. Na nossa época, eu vou falar nossa época porque a gente se formou no século passado, né? O curso de Direito sempre foi um curso muito intelectual, de intelectuais, de pessoa que quer sentar com um livro, ficar lendo, né?
A gente É lia tudo. uma cultura bacharelesca, né? Aquela coisa do... Isso. A gente se aprofundava efetivamente em tudo aquilo. Sem demérito da rapaziada de hoje em dia, a informação mais urgente torna um pouco rara essa figura do acadêmico que se debruça nos livros, aquela biblioteca. Eu ia lá pro Largo estudar, sentava naquelas bibliotecas e tal. E isso a gente consumia muito naquela época. E essa fluidez de leitura e tudo isso eu percebo que falta no próprio aluno. E aí fica uma reflexão que eu estou pensando enquanto converso contigo. E o que a gente pode exigir da faculdade no final do dia, se na verdade a entrega de boa parte dessa cultura é do próprio aluno, né? E às vezes ele não entende esse descompasso entre o que o direito exige para que você se torne um advogado. Fico pensando mais no exame de ordem. É um conhecimento robusto de literatura, de vivência, de outras áreas, porque na verdade o direito em si mesmo ele não serve para o advogado. A gente tem que conhecer as áreas em que os nossos clientes atuam, o contexto social. É isso que dá vida, né, no final do dia ao direito. Vou até interromper o pessoal para falar. É bate-papo. Pessoal que está aí assistindo a gente, especialmente você, jovem advogado, jovem advogada, isso que ele falou agora é muito importante. Tenha a humildade, tenha até a inteligência de reconhecer que você está se inserindo numa atividade que você vai descobrir aquilo. Quer dizer, você vai advogar para uma transportadora. Você não conhece exatamente as minúcias daquilo, mas você vai conhecer. Então, que a meu ver, dá o brilho da nossa atividade. Eu acho que é o interessante. Então, a ciência do direito, o bacharelado do direito nas faculdades, depende de boa parcela da imersão do aluno nessas disciplinas, que a gente falou da interpretação de como você vai advogar. Quanto mais o seu campanário aqui, né, de pensamento estiver bem ocupado, mais fácil será o exercício da advocacia. E eu vejo com um pouco de temor o fato até participo de algumas obras dessa, mas é o resumo do resumo do resumo do resumo, as pílulas do conhecimento. E o direito ele sempre precisou desse desenvolvimento, às vezes até exagerado. Quando você pega advogados da antiga escola, uma petição que às vezes se alonga demais, porque ele quer descer um monte de conceitos e pensamentos, mas por outro lado, a agilidade do texto não tem nada a ver com a falta de profundidade nos estudos. Então tome cuidado, não com a faculdade que você faz, mas como você faz a sua faculdade. Esse é o primeiro passo, tá? O ensino jurídico ele vive uma crise, que é uma crise do ensino que é global, tá? Não vamos falar nem de Brasil, acompanho em outros lugares uma crise. As faculdades tentam se adaptar. Podem se adaptar. Uma coisa, até o próprio exame de ordem, né? Fazendo uma autocrítica aqui, até na própria OAB, muita disciplina, cada vez mais disciplinas, assim, até onde a gente vai chegar com isso? Eu ainda nisso sou muito, assim, o bacharelado eu acho que bastaria as disciplinas clássicas mesmo, e depois a gente especializaria a garotada em sub-áreas do direito e em coisas como empreendedorismo, atividade comercial mesmo, na parte, o aspecto, né, da prática da advocacia em outras vertentes, porque às vezes eu acho que quando a faculdade quer ter o diferencial com matérias muito de ponta, de vanguarda ou novidades, ainda não está na hora dele ter contato com aquilo. Melhor deixar para depois. É muita tecnologia e às vezes o básico do direito estreitão, civil. Pô, se você é um bom civilista, Antônio, e entende de obrigações, você entende quase de tudo no direito. Vamos ser sinceros? A teoria geral das obrigações talvez seja só isso que o rapaz deveria aprender em profundidade. Porque aí depois você vê que disso aí erigem várias outras questões e temas do direito. Então, sei lá, fazendo essa reflexão, às vezes menos é mais, né, e dá coisas muito avançadas para um aluno que ainda está em fase de obtenção de conhecimento, pode ser até muito arriscado. Isso aí, pessoal, que consultoria, hein? Você vê que eu sei quem eu trago aqui, não, né? Eu tenho que trazer, o bam. É isso aí. Professor Wallace, eu queria fazer agora, vamos pegar o lado de cá. Falamos muito da formação, do que o curso precisa ter, o exame de ordem. Então vamos fazer imaginar, foi lá o rapaz, a moça, se formou, tirou seu bacharelado, prestou o exame na OAB, passou, estou com a minha carteira, com a minha identificação, a vermelha da OAB, sou advogado, vou advogar. Como está a advocacia hoje? Como é que você vê a advocacia hoje, especialmente esses novos portais, os novos portais da advocacia, como se fala muito no e-law, direito na internet, que alguns dizem que é simplesmente uma questão de marketing, né? Sim. Eu tinha um professor que ele falava isso, né, no mestrado, que ele dizia, como assim e-law? Né? Se você vai lá
faz uma compra na internet, é contrato de compra e venda, está regulado pelo Código Civil ou Código do Consumidor, enfim. Mas eu não vou entrar nesse particular. Essas novas dimensões do direito, né, que estão surgindo, como é que a advocacia está inserida nisso? Como é que você está vendo o mercado da advocacia, ou a atividade, nem só mercado, a atividade do advogado? Sim. Como é que está? Bom, a pergunta é oportuna porque eu mesmo, né, passo por um processo de readaptação ao mercado da advocacia. A gente estava até conversando fora daqui, o que a gente chama de advocacia 4.0, que é uma advocacia que é alinhada com as novas tecnologias, né? Legal tech, sistemas que facilitam a advocacia, mas ao mesmo tempo diminuem a área de atuação do advogado. Às vezes é uma coisa meio dramática, a profissão vai acabar, a advocacia vai acabar. Não se trata de acabar, se trata de se readaptar às novas realidades. Realmente, um advogado muito contencioso, que trabalha muito na linha de frente processual, esse tipo de atuação ela se torna cada vez menos necessária. Lembra, a gente era estagiário, hoje em dia eu vou lá para o João Mendes, às vezes empurrar, porque isso continua, viu, Antônio? Você sabe, se você não vai empurrar processo no balcão, ele não anda, né? Embora seja tudo high-tech, processo digital e tudo, tem hora que você tem que ir lá no cartório e falar, amigão, o processo está na fila aí faz 3 meses, me ajuda aí, né? Essa manha do advogado, ela continua e precisa. Mas, não obstante, quando eu vou pro fórum aqui, João Mendes, parece aquelas cidades fantasmas, assim, tipo Detroit, que era uma grande, né, indústria da automobilística e tal, aí você olha assim as fotos e fala, meu Deus, o que aconteceu? O fórum João Mendes é isso, é quase uma cidade fantasma. Né? Então não tem mais essa figura do estagiário, ele está dentro de um escritório analisando o sistema. E costumo brincar que o melhor sócio do advogado hoje em dia é um rapaz de TI, né, de tecnologia da informação, porque ele vai ajudar você a processar, minerar dados. Hoje em dia o acesso à jurisprudência, tudo isso está muito facilitado, o que muda, inclusive, a forma como você advoga. Porque você já tem uma predição melhor do que vai acontecer com o seu processo e tudo isso. Então, o que eu vejo para os jovens advogados e para os advogados em reciclagem, porque a gente tem isso também, né? Nos 40 e poucos, que eu tenho 44, eu lembro que meu pai ele era um gráfico, né? E mudou o ramo dele. Ou você se atualiza e se adapta, ou vai considerando que você vai tirando o pé do acelerador e vai saindo do mercado. Para mim isso não é uma opção, ainda mais hoje em dia que você tem que trabalhar até os 90 anos, né? Quer dizer que eu estou na metade ainda da minha atuação profissional. Então vim me adaptando muito a isso. Então estudem sim, né, todas as questões do direito relacionadas à era digital. De novo, busca isso no Google, Advocacia 4.0. Esse é o futuro da advocacia. O velho sistema da advocacia, ele vai se transformando. E quer saber de uma coisa? Cada vez mais, fica uma sugestão, tá? Sem prejuízo de você se especializar em processo civil. É muito legal enquanto tema em si. Mas hoje em dia, talvez eu pensasse, precisa ver o que o rapaz quer. Se ele quer ser, por exemplo, um CEO, um executivo, vai fazer extensão, MBA, né? Um MBA em outra área. Porque às vezes o que falta para o advogado é que o pessoal acha a gente muito travado. Terno, gravata, muita lei. E quando você vai para uma multinacional, eles querem um pouco mais de jogo de cintura. E o curso de direito não dá isso para a gente. Mais ou menos essas ideias que eu podia dizer para você. Já tem uma dica, então, que o curso de direito deveria dar um pouco mais dessa flexibilidade, talvez. Eu não sei se ele dá conta, Antônio. É isso que eu falei. Se ele conseguiria dar todas as ferramentas que o advogado precisa hoje em dia. Gente, arregaça as mangas. Eu estou formado. Se eu voltar lá na faculdade e falar, vocês não me entregaram o que eu preciso para hoje em dia, eles vão falar, sinto muito, Wallace, o mundo, né, a vida segue adiante. Então, atualize-se, né? Essa é a grande questão, mas sem perder de vista que o que dá a diferença para o advogado é essa coisa intelectual. Eu insisto, intelectualize-se, isso também é uma coisa muito importante. Wallace, estamos caminhando aqui para o finalzinho da nossa entrevista. Infelizmente, o papo está ótimo. Mas, veja só, você falou uma coisa que eu acho que a gente poderia explorar um pouquinho melhor. Vou te pedir uma análise bem objetiva, mas é assim. Nós temos hoje uma quantidade de informação muito grande. Inclusive na área que você atua, preparatório para a OAB, tem conteúdos disponibilizados no YouTube e outras plataformas, a pessoa pode assistir. Nossa. E tem também uma coisa que eu acho assim curiosa, não sei se você percebe isso, quando surge algum tema jurídico, por exemplo, numa rede social, um Facebook, por exemplo, sempre tem muita gente especializada naquilo, né, que na verdade não é especialista. Mas enfim, eu sei que o cara não é especialista, você sabe também, é só uma rede social.
mas eu fico pensando às vezes no jovem que está estudando, né? Estudante de direito, tendo contato sendo bombardeado com tanta informação e ainda por cima correndo o risco de ser fake news. Que dica dá para esse aluno para ele poder se situar no meio desse emaranhado de informações muitas vezes não verdadeiras? É muito importante, porque o excesso de informação, a gente às vezes não consegue minerar essa informação do que tem mesmo. Não é validade, mas que tem um fundo mesmo de compreensão e o que é generalista, copia, etc. e tal. A primeira coisa, né, primeiro no exame de ordem. Para o exame de ordem, gente, é óbvio, né? Não é vender bandeira nenhuma, mas cursos preparatórios estabilizados, eles tendem a ter, né, uma avaliação do professor um pouco mais criteriosa. Eu estou lá dando essas matérias de filosofia desde quando começou, 2013, até agora, né? Já estou meio em fim de carreira, tudo, mas olha só, eu tenho esse preparo. Agora, um franco atirador no internet, ele faz o que ele pode, eu não estou, né, falando nada de mal dessas pessoas, mas procure primeiro as fontes que são confiáveis. E uma coisa que me preocupa muito, quando muda a legislação, realmente, como você falou, em 2 dias, já tem um curso para falar sobre alterações de uma lei, que era o que eu vinha falando com você antes, né, apartado da tecnologia. Rapaz, se você leu a lei, refletiu sobre ela realmente, para poder... Eu até sei, com todo respeito, às vezes quando sai o novo Código de Processo Civil, e aí vem o que é uma tarefa árdua para o escritor, que é Código de Processo Civil comentado. Ali são as primeiras percepções de um cara que estuda muito processo civil sobre essa alteração legislativa. Mas isso na comunidade jurídica só vai amadurecendo depois de anos e anos. Você que é um constitucionalista, a Constituição Federal, começando a ser percebida 20, 30 anos depois, e o cara já quer dar toda a receita para você em um dia, num curso relâmpago, desconfia. Né? Tá muito fácil, rapaz. A gente se mata aqui, ó, tô careca. Ele não, mas ele também estuda feito um maluco e a gente ainda está debruçado sobre essas grandes questões, né? Então cuidado com aquilo que é uma informação que vem muito rápido e barato e fácil para você, porque geralmente ela não foi muito bem destilada. É isso aí. Bom, caminhando para o final aqui da nossa entrevista, a gente sempre costuma fazer, Wallace, no final. O Wallace, ele é doutor em semiótica, ele gosta dessas teorias da comunicação e a gente faz aqui uma homenagem a um dos, na minha opinião, um dos maiores comunicadores, artistas, produtor, diretor, que foi Antônio Abujamra, já falecido. Tinha o programa dele, Provocações. Então agora, Wallace, você vai fazer como fazendo Provocações, vai olhar para aquela câmera ali, ó, que está te enquadrando ali, e fala o que você quiser, o recado que você quiser deixar, se você quiser falar uma poesia, uma frase, um pensamento, uma ideia, uma mensagem, fica à vontade. Então eu vou aproveitar o gancho, né, do que o Antônio e a gente tratou por aqui, e eu acho que o melhor, eu não digo conselho, mas talvez o conselho que eu dê a você é valorize a si mesmo, tá? As informações, elas são muitas, mas quem faz a depuração dessa informação é você. Quem vai lá para o exame de ordem responder as questões é você. Então a preparação é sempre individual. E quanto mais você volta-se a si mesmo para saber quais são as suas dificuldades que você precisa superar, saber desenvolver melhor os seus desafios, melhor preparado você estará, porque o mundo atual, que é um mundo de grande transformação, ele vai exigir esse tipo de empenho individual para que você faça a diferença. Costumava falar um tio meu que o mundo é plural, né? E quem faz ficar singular é você. Então, confie em si mesmo, estude bastante, que mesmo em momentos de mudanças e dificuldades, sempre tem espaço para quem está preparado para o desafio. É isso. Isso aí, pessoal. Encerramos mais uma entrevista, um papo delicioso. Pelo menos para mim a experiência foi ótima. Conversar aqui com o professor Wallace Magri. Estamos encerrando esse programa. Gostaria de mais uma vez agradecer o carinho da sua atenção, ter nos assistido. Participe, deixe o teu curtir, isso estimula e fortalece o canal, nos dá visibilidade dentro da plataforma. Inscreva-se no grupo aí da ESA, entendeu? Inscreva-se no canal da ESA para você receber as notificações quando saírem novos programas, novo material. Deixe também teu comentário, sugira, critique, é um espaço nosso, um espaço de liberdade, use isso, ok? E é isso. Agradeço o carinho da sua atenção, até uma próxima ocasião, se Deus quiser. Tchau, um abraço, valeu!